Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da repercussão que está tendo aqui no Brasil, essa malemolência do Lula, essa palmolescência do Lula com a Venezuela, esse amor do Lula com o Maduro, que é uma coisa muito engraçada, né? Os jornalistas aqui no Brasil reagem como se fosse uma grande novidade isso. O Lula não é um democrata. Olha, a gente achava que o Lula... Que idiotice, todo mundo sabe quem é o Lula. Essas pessoas sabiam quem é o Lula. Todo esse joguinho de cena que fazem esses jornalistas, não, porque o Lula insulta democratas e envergonha o Brasil. Lula normaliza a fraude eleitoral de um ditador. Lula lidou com a Venezuela sem obedecer a princípio. Desde quando o Lula tem princípio moral, meu amigo? O Lula é um ladrão, é um corrupto, um pinguço corrupto. E todo mundo sabia disso. Não é novidade pra ninguém. A gente relembrou isso em 2022. O Lula é um pinguço corrupto, que só pensa em socialismo e na corrupção, encher o bolso de dinheiro. Não tem nenhum princípio moral o Lula, né? Aí ficam os jornalistas brasileiros todos assim, quem imaginaria, essa aquela carinha de Pikachu surpreso, quem imaginaria que o Lula fosse ajudar o Maduro, o ditador amigo dele, né? E ainda tem a passagem de pano, né? Ainda tem gente falando assim, não, porque olha só, o Lula ter ficado em cima do muro com o Maduro foi bom, porque o Maduro não expulsou o Brasil como expulsou a Argentina e coisa e tal. Que bom, né? Então, ou seja, a ideia seria essa também com Hitler, com Stalin, com tudo quanto é ditador. Vamos ficar em cima do muro, porque eles não ser expulsos. Olha que coisa legal, né? Isso, vão ficar amigo do inimigo, né? Pois é o que eu falo pra vocês, não tem jeito. Numa agressão, ou você tá do lado da vítima, ou tá do lado do agressor. Ficar em cima do muro, meu amigo, tu tá do lado do agressor. Essa notícia foi sugerida por Jugando Pelota com La Cabeça de Maduro, Mãos ao Alto é uma taxa, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu tô falando sobre esse caso da Venezuela agora lá no meu outro canal, no Mundo em Revolução, tá? Que eu já cubro todos os dias os casos da Ucrânia, de Israel. Botei o caso da Venezuela também. Se você quiser conhecer o canal, eu vou botar o link do meu vídeo de hoje lá sobre a Venezuela aqui no comentário desse vídeo. E todos os dias eu vou fazer vídeo lá falando sobre a situação da Venezuela, né? Mas esse caso aqui, na verdade, eu não vou falar sobre a Venezuela, eu vou falar sobre o Brasil, sobre o Lula, né? Sobre o impacto dessa palmolescência do Lula com o Maduro na imagem do Lula e na própria esquerda. Porque, veja, todo mundo tá vendo que isso é uma fraude. Não tem ninguém mais inocente achando que não, o Maduro ganhou de verdade, não sei, todo mundo sabe que é uma fraude. O que está se dividindo agora é o pessoal que quer que a fraude vá adiante de qualquer forma, e aí você começa a se perguntar mesmo se esse pessoal é a favor de fraude mesmo, porque já fez fraude no passado, ou quer fazer fraude no futuro, qual que é a ideia aqui, né? Porque as figuras são conhecidas, é o Gustavo Petro, é o Lula e é o López Obrador do México, né? Que por que esses caras são a favor de fraude? Todo mundo já percebeu que é fraude, até a esquerda já sabe que é fraude, né? E no entanto esse pessoal continua dando linha pro Maduro, né? Então, aí de repente, nessa coisa toda, a imprensa brasileira descobriu que o Lula não é um democrata. Olha só, cara, eles acordaram hoje, caramba, olha só, realmente o fato do Lula estar com a boca no pau do Maduro é porque ele não é um democrata, né? Caramba, a gente fala isso há um tempão. O Lula ama ditaduras, todas as ditaduras do mundo, qualquer uma. Não é só o Maduro, não. O Lula ama o Ortega da Nicarágua, ama o Putin da Rússia, ama o cara do Irã, o Khamenei do Irã. Todas as ditaduras o Lula gosta, todas elas. É o ideal de vida do Lula, né? E é uma surpresa, é o pessoal que achar que não. Vocês lembram? Aliás, isso é outra coisa que é um absurdo completo, né? Que na época da eleição foi proibido o TSE proibiu aqui no Brasil a gente fazer propaganda associando o Lula ao Maduro, sendo que todo mundo sabia que o Lula é amigo do Maduro, cara, é amigo de declarado mesmo, de chupar pau mesmo, de broderagem. É esse nível de amigo, não é amigo de conhecido, não, porra. Aí o Lula não pode falar isso, não pode falar isso do Lula e do Maduro, não, que eles são uma coisa só. Não pode falar isso dele, né? Resultado, o Lula ganhou a eleição aqui no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi dar um jeito de convidar o Maduro pra cá, de falar que a eleição na Venezuela é uma democracia relativa, que o Maduro tá certo, e não sei o que lá, que eles têm mais democracia lá do que aqui, não sei o que lá. Olha só, o quão próximo é o Lula e o Maduro. Eu acho que isso daí foi uma das coisas que eu acho que tem que ser revista no TSE. Um absurdo isso, como é que pode proibir uma associação que era óbvia, evidente? O Lula ama o Maduro, ama de paixão, ama também o Daniel Ortega, ama o Putin, ama essas figuras nebulosas do mundo todas. O eixo do mal. Esse é o meu grande medo no final das contas. É o que eu falo pra você. Fica esse pessoal agora, sabe o que eles estão fazendo aqui? Sabe o que esses jornalistas estão agora com essa ideia de que não, porque Lula, como assim que não pode normalizar uma coisa que não tem apoio moral, que gera desconfiança e municia a oposição? O problema é municiar a oposição, né? O problema não é o Lula amar o Maduro lá, sacrificar o povo da Venezuela por conta da amizade dele com o Maduro. O problema é esse. O problema é dar munição pra oposição, né? Mas o que esse pessoal tá vendo? Esse pessoal tá começando a enxergar o problema, né? Existe um risco, eu não sei qual é, se é um risco grande ou um risco pequeno, mas existe um risco da gente entrar na Terceira Guerra Mundial agora. Israel e o Irã, a coisa tá pegando fogo, Ucrânia e Rússia já há algum tempo, o eixo do mal já tá formado, é a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte e a China, ninguém sabe para que lado que vai, se vai pro lado do eixo do mal ou se vai ficar do lado dos americanos, mas o eixo do mal já tá formado, é Irã, Rússia e Coreia do Norte. 3 países que o Lula ama. E a Venezuela também, e Cuba também. Os cubanos e coisa e tal estão lá no exército russo, lá lutando lá na Ucrânia, do mesmo jeito, cubano. Enfim, no final das contas, o Lula, se deixar, vai botar o Brasil no meio desse negócio. Ficou esse monte de gente aqui no Brasil assinando cartinha da democracia. Não, porque Bolsonaro fala muito grosso, que não podemos reeleger Bolsonaro porque ele é um ditador e não sei o que lá. Não tem uma ação ditatorial do Bolsonaro aqui, não tem uma coisa, tirando a amizade dele com o Putin, que eu também reclamei, eu também critiquei ele na época aqui, não tem nada desabonando o Bolsonaro em relação à ditadura. O Lula não, o Lula sempre foi um amante de ditaduras. Essa paixão do Lula pelo Irã não é de agora. Vocês lembram da época do Ahmadinejad aqui no Rio de Janeiro? Ahmadinejad veio aqui no Brasil, era presidente do Irã, veio aqui no Brasil como se fosse a coisa mais normal do mundo, um terrorista, um cara procurado, não, tá passeando aqui no Brasil, falando com o Lula, batendo papo com o Lula, e não sei o
que lá, e na época do governo Lula 1 ou Lula 2, não lembro quando, mas na época do governo Lula lá atrás, né? E Maduro também, Lula ama o Maduro, Hugo Chávez, essa turma toda bolivariana aqui do Brasil, e aí esse pessoal agora começou a perceber o problema. Ih, caramba, a gente botou esse idiota na presidência da República, e esse idiota na presidência da República tá prestes a jogar o Brasil do lado errado numa guerra mundial, né? Aí que eles vieram com essa, começaram com não, que absurdo! O Lula não é um democrata! Oh! Caramba, né? Aqui, ó, o Josias, sua tabelinha com Maduro e seu judiciário expõe Lula ao ridículo, né? Não, meu amigo, o Lula sempre foi um ridículo. Vocês que fingiram, porque, sei lá por quê, por algum problema mental, pecinha quebrada na cabeça, que fingiram que o Lula era um democrata pra eleger esse cara, e agora estão tendo que se explicarem, não, porque agora o Lula ficou numa posição difícil. Aqui, ó, Lula, o Noblar, Lula brinca com fogo e arrisca morrer queimado e coisa e tal, não sei o que lá. Noblar, sempre foi assim, o Lula nunca mudou. Se tem uma coisa que o Lula é verdadeiro, é a consistência. Ele sempre foi esse idiota consistente, sempre na idiotice, na ladroagem, no socialismo. Nunca mudou em momento algum da vida dele. Só na cabeça dessas pessoas que o Lula era uma alternativa democrática ao Bolsonaro. Não, vocês jogaram o país nesse buraco moral, ético e nesse buraco geopolítico que o país está agora, né? E tá entrando alegremente e vai entrar. Porque não tenha dúvida, o Maduro vai aparecer com um papel de pão assim, escrito assim, ó, essas são as atas certas e eu ganhei com 51% e é verdade esse bilhete. E aí o Lula vai olhar para aquilo e falar, aí, tá vendo? Ele apresentou as atas, ó, tá a ata lá no papel de papelão, escrito lá com coisa rabiscada e é verdade esse bilhete, né? E pronto, e vai aceitar o resultado. Vocês têm dúvida que isso vai acontecer? É lógico que isso vai acontecer. Qualquer coisa que o Maduro chegar com um pedaço de papel, um rolo de papel higiênico, que isso aqui é a ata eleitoral, tá vendo aqui? Apresentei. Tá escrito aqui, com no meio dessas coisas de merda aqui, essa sujeira de merda, tá escrito que eu ganhei a eleição. O Lula vai falar, viva a democracia! Uhul, viva a democracia da Venezuela relativa! É lógico que o Lula vai aceitar qualquer bosta que o Maduro soltar como ata eleitoral pra dizer a vitória dele. Até porque, aqui ó, tá o pessoal lá da OEA, vocês lembram, né? A OEA queria uma resolução, não decidindo alguma coisa sobre a reeleição, não, mas apenas forçando a Venezuela a mostrar as atas. E o Brasil foi contra. Aí explica que aí sai aqui o pessoal da BBC tentando passar pano pro Lula. Não porque que o Brasil se absteve, não porque tem um princípio que não pode exigir, havia. Olha só, porque a OEA queria que essas atas fossem apresentadas na presença de organizações de observadores independentes para garantir a transparência. É lógico, porque não pode o Maduro apresentar qualquer coisa, né? Apresentar um pedaço de papel dizendo é verdade esse bilhete e vocês acreditarem nisso. Não pode. É o que o Lula quer fazer. O plano do Lula é esse. É o Maduro apresentar qualquer merda ali escrita para justificar a vitória dele e falar, tá vendo? Eleições limpas, tá lá as atas lá, apresentou as atas, tá tudo lá, né? A OEA não quer isso. A OEA quer um grupo de observadores para conferir se esse negócio é verdadeiro mesmo, né? Por isso que o Lula não aceitou a coisa da OEA, né? E aí, tá um monte de gente já passando pano, o pessoal aqui da BBC falando, não, porque tem um princípio que não sei o que lá da OEA, que não pode exigir, não sei o que lá. Que lorota, que princípio, o que se importa isso do princípio do OEA? É óbvio que houve uma fraude nessa coisa e o Maduro tá tentando de qualquer jeito passar isso para uma eleição legítima e tem que cobrar mesmo alguma coisa de lá, não pode deixar de qualquer jeito. E tem que cobrar do Lula também, porque o Lula quer ajudar o Maduro, né? Aí vem um outro papo aqui, o pessoal falando, tá vendo? Porque a Argentina brigou com o pessoal da Globo News falando isso. Por que o Brasil não brigou tanto com a Venezuela? Ah, não, porque o Lula é muito inteligente, ele tá jogando xadrez 5D, ele deu o cu pro Maduro ficar com o pau quentinho e continuar gostando do Brasil, enquanto todo mundo chutou o Maduro, né? Foi literalmente isso que a Globo News falou. Não, porque o Lula ficou no meio do muro ali, mas aí o Maduro não expulsou o Brasil, tá vendo? Expulsou a Argentina, o Brasil teve que ir lá ajudar a embaixada da Argentina, porque tava com prisioneiros políticos lá, tá vendo como o Lula jogou um xadrez 5D? Não, caramba, é um ditador que você tá falando em passar pano pra ditador, não tem essa. Tem que brigar mesmo. Por quê? Porque se ficar passando pano desse jeito, o que vai acontecer? O ditador vai continuar no poder e aí nada vai ser resolvido nessa história. Os coitados dos opositores que estão na embaixada da Argentina vão acabar sendo presos eventualmente, né? Até porque, eu se fosse eles não tava tão contente assim não, né? Afinal, é o Lula, amigo do Maduro.